Eu quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Capítulo 14, a partir do versículo 13. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 13 em diante. Todos acharam, irmãos? Amém? Então vamos ler? Você que está próximo ao irmão e ele não está com a sua Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com ele, para que ele possa participar conosco da leitura da sua palavra. Leiamos. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades vizinhas. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que elas possam ir pelas aldeias e comprar comidas para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, ou seja, não é bom que eles que eles saiam daqui neste momento. Dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de crianças e de mulheres. Irmãos, esse texto, ele é interessante. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes aqui na nossa igreja, o que me vem à mente é que quantas vezes nós achamos que o serviço de ajudar o próximo pertence ao outro e não a nós. Quantas vezes, irmãos, eu penso que a nossa responsabilidade nós repassamos ou nós terceirizamos aquilo que Jesus quer que nós façamos. E aqui nós estamos diante de uma situação inusitada. O texto começa dizendo que Jesus, quando soube do que havia ocorrido, ele retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. Ou seja, Jesus, ele estava passando por um momento em que ele precisava estar a sós com Deus. E ele se retira do lugar aonde ele estava. E o texto, o contexto, ele nos faz ler e entender que ele havia sabido da morte de João Batista. João Batista havia sido decapitado. João Batista, ele teve a sua cabeça cortada por Herodes. E com certeza, quando os seus discípulos, e o texto ele nos mostra muito bem, logo no versículo 13, que quando Jesus ele soube o que havia acontecido, ele retirou-se. Então ele ficou sabendo que João Batista havia sido decapitado.
decapitado, e isso o entristeceu profundamente. E a notícia era que Herodes havia cortado a cabeça de João Batista, porque Herodes morava com uma cunhada chamada Herodias. E João chegou para Herodes e disse: você está errado, você está agindo de uma forma incorreta, porque Herodias é esposa do seu irmão. E o que acontece? Ele foi parar na prisão, porque ele confrontou Herodes com a situação em que ele estava vivendo. Muito bem, irmãos, na prisão, no dia do seu aniversário, a filha de Herodias era uma dançarina, e na festa ela dança diante dos olhos de Faraó, de Herodes, digo. E Herodes, ele ficou deslumbrado com o dançar, com o movimento sensual daquela mulher diante dele. E ele se agradou tanto daquilo que ela então disse para a filha de Herodias: peça o que você quiser, que eu lhe darei. E há um ditado que diz que palavra de rei não pode voltar atrás, não é isso? Que palavra de rei não pode voltar atrás. E a moça, sem saber o que pedir, ela procura então a mãe para se aconselhar. E ela chega para Herodias e diz: mãe, e agora? Eu peço o quê? E aquela mãe, ela não perdeu a oportunidade de desferir todo o veneno do ódio, da raiva em cima de João Batista, por causa da condenação daquele relacionamento que não era legal. E ela diz para a filha o seguinte: pede a cabeça de João Batista. Peça a cabeça de João Batista. Ali estava, irmãos, algo que muitas vezes nós, sem percebermos, também fazemos, levados por um sentimento de amargura, muitas vezes sentimento de raiva e de desforra. Irmãos, aquela mulher olha então para Herodes e diz: eu quero a cabeça de João Batista. E como ele não tinha como voltar atrás, ele mandou que fossem na prisão e decapitassem a cabeça de João Batista. E o triste, irmãos, que aquela cabeça, ela foi oferecida àquela mulher dançarina numa bandeja. Aqui está o que você pediu. Aqui está o seu troféu. Aqui está o que você me pediu. E Jesus Cristo, então, sabendo do ocorrido, diante do quadro, ele se retira, possivelmente para curtir aquele momento triste que foi a perda do grande servo de Deus. Mas por onde Jesus, irmãos, andava, a multidão o seguia. Ele entra no barco e vai distante, longe da margem. E quando ele vai chegando para descer para o lugar onde ele tinha programado ir, ele vê a multidão que o acompanha. Então Jesus Cristo, irmãos, ele se retira, a multidão o acompanha, e ele, como é da sua essência, ele se compadece da multidão, e ele então cura muitas pessoas. Porque, queridos, naquela ocasião e também nos dias de hoje, há muitos que seguem a Jesus Cristo simplesmente
em busca de um favor. Como naquela época, nos dias de hoje também não é diferente. Muitos procuram Jesus Cristo por causa de um favor, por causa de uma cura, por causa de algo que ele deseja tremendamente que Jesus Cristo faça por ele. E depois de fazer, simplesmente ele esquece os benefícios que recebeu e se afasta da presença. Com certeza, com aqueles que procuravam Jesus Cristo, não era diferente. E como eu disse, dentro desse contexto, curou muitos, e ele permaneceu durante todo o dia com eles. E naquele dia ninguém se afastou. Naquele dia a multidão que foi atrás dele permaneceu ali, ouvindo os seus ensinamentos, sendo curados por ele. E Jesus então teve a oportunidade de dar uma grande lição aos seus discípulos. Jesus ele teve a oportunidade de mostrar aos seus discípulos o que ele esperava que eles fizessem. E não apenas ali, irmãos, ele teve a oportunidade de realizar aquele tremendo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas ele trouxe aos seus discípulos algumas lições. Qual foi a proposta dos discípulos para Jesus Cristo? Já está ficando tarde. Esse povo já está conosco já há algum tempo, já há horas. Senhor, faça o seguinte, manda-os embora. Já está ficando tarde. Certamente eles estão com fome. Irmãos, Jesus Cristo então, diante daquela situação e vendo a postura dos seus discípulos, ele disse: olha, não é bom que eles vá embora. Faça diferente, em vez de mandá-los embora, alimente-os vocês. Alimente-os vocês. Eu imagino, irmãos, que àquela altura os discípulos já estavam procurando no meio das pessoas alguém que tivesse levado um lanche, não é, Cristiano? Alguém que tivesse levado um lanche, alguém prevenido. Bom, eu sei que Jesus Cristo vai demorar, já vou levar meu lanchinho para eu poder me alimentar. E eles simplesmente voltaram para Jesus Cristo e disseram: olha, nós olhamos aqui e pelo que eu vi, só tem aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso? O que é isso para alimentar esse povo todo que está aqui? E a proposta de Jesus a proposta dos discípulos é que eles mandassem aquela multidão para as aldeias, para comprar comida, para que pudessem se alimentar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo aproveitou aquele momento para dar o seu primeiro ensinamento aos seus discípulos. A obrigação de vocês, vai lá e dá a vocês de comer. Dai vocês de comer. Ou seja, em vez de vocês ficarem dependendo apenas do poder do Espírito, da unção e dos milagres, use as suas próprias forças. Faça você o que você tem que fazer. Se você não conseguir, aí sim, eu vou entrar com as providências necessárias. Quantas vezes, irmãos, nós cruzamos os braços e achamos que Jesus Cristo tem que fazer o milagre completo, sendo que Ele espera que nós façamos a nossa parte dentro desse contexto. Ah, mas eu tenho orado, pastor, eu tenho orado, eu já orei uma semana, eu já orei 15 dias e nada aconteceu. Calma, meu irmão, faça a tua parte, ore sim,
Mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa: além de orar, qual foi a parte humana que você fez para você receber o milagre, para receber aquilo que você pediu a Deus? Existem coisas sim, que dependem exclusivamente de Deus. Eu fico muito preocupado quando alguém começa a orar a Deus e Deus demora aos olhos humanos a responder. Eu fico muito preocupado quando alguém faz como Abraão fez. Vai lá, vou dar uma ajudinha para Deus. Abraão e Sara. Amanhã eu vou falar sobre a Sara na oração da madrugada. Eu estou falando sobre os heróis da fé. E eu não tenho como separar Sara de Abraão, porque a história dos dois estão entrelaçadas. E houve um momento em que Deus, já estou até adiantando o que eu vou falar amanhã, viu gente? Mas amanhã eu repito, vocês guardam de novo. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações, e o tempo passou. E sabe o que Sara fez? Chegou para Abraão e diz: olha, eu sou estéril, não posso ter filhos, então eu vou te entregar a minha serva Agar. Então você tem a relação com ela e você então pode ter um filho com ela. Aí sim, quem sabe esse é o filho da promessa. Aí lá na frente Deus diz para Abraão: não é o filho de Agar, não é o filho da escrava. A minha promessa está direcionada a Sara, tua mulher. É ela que dará o filho a Isaque. Bom, amanhã eu vou repetir, vocês já estão sabendo o que eu vou falar amanhã. Irmãos, isso me preocupa muito, quando aos olhos humanos, aos nossos olhos, Deus demora a responder às nossas orações, aos nossos pedidos. Aí nós resolvemos dar uma ajudinha para Deus. Sabe qual foi o resultado? Sara e Abraão passou por maus momentos, porque não esperou o tempo de Deus, porque não esperou o agir de Deus. Dai-lhes voz de comer. Faça a sua parte, deixa que eu faço a minha parte. Jesus Cristo dá uma outra lição para aqueles discípulos. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês precisam aprender a descansar nas minhas providências. Vocês precisam aprender a depender da minha providência. Vocês fazem a parte de vocês, que eu faço a minha. Jesus, vendo então a incredulidade dos seus discípulos, manda que a multidão se assenta, apanha os 5 pães, os 2 peixes, eleva os olhos para os céus, e ele poderia simplesmente, vocês concordam comigo, que ele poderia pegar aqueles 5 pães, os 2 peixes e mandar distribuir? Ele não era Deus? Ele poderia fazer isso, não poderia? Mas o que ele fez? Ele toma aqueles pães, os peixes, coloca diante do seu Pai e ora ao Pai, para demonstrar aos discípulos como ele era submisso ao seu Pai. Tudo que pedirdes ao Pai, através de mim, crendo, recebereis. Aprendo essa lição. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: aprendam essa lição, a depender dos milagres de Deus na vida de vocês. Eu posso, mas eu estou submisso à vontade de Deus. Então Jesus, ele mostrou para os discípulos, trouxe à luz a incredulidade deles e a submissão ao Pai, e para também mostrar aos discípulos o poder de Deus, daquele momento. Uma outra lição que ele queria mostrar para os seus discípulos é que ele usa as coisas pequenas, as pessoas humildes, para dizer que ele usa quem ele quiser.
Quantas vezes nós temos uma percepção errada de quem Deus usa. Nós temos uma percepção errada das pessoas que Deus usa. Deus usa, irmãos, quem Ele quer. Ele usou, uma vez, uma mula para falar para Balaão. Ele usa uma criança para falar comigo, com você. Ele usa um adulto para falar com você e comigo. Ele usa uma situação para falar comigo e com você. E aqui está, irmãos, um garotinho, talvez igual Murilo, talvez, um garoto, está lá com o seu lanchinho, né? Mamãe preparou um lanchinho para ele, e agora ele tem que dividir aquele lanche. Naquele instante, aquela criança, ela foi usada por Deus, para que pudesse demonstrar um milagre, para que um milagre pudesse ser feito naquele lugar. Ele quis dizer para os seus discípulos e para nós nos dias de hoje, que Ele usa quem Ele quer. Não é somente os graduados, não é somente o doutor, não é somente o mestre. Ele usa quem Ele quer. Ele usou 12 homens, alguns pescadores, homens rudes, e com esses 12 homens, Ele transformou toda a humanidade. Com esses 12 homens, Ele transformou o mundo. E para encerrar, irmãos, Jesus, Ele quis mostrar para os seus discípulos e para nós nos dias de hoje, que todos aqueles que o buscam, voltam para casa alimentados, satisfeitos, supridos com todas as suas necessidades. Todos os que comeram, diz o texto, versículo 20, do capítulo 14, todos os que comeram ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, 5 pães e 2 peixes. Irmãos, alimentou toda aquela multidão, e ainda sobraram 12 cestos cheios, capazes de alimentar tantas outras pessoas. A palavra de Deus nos afirma, nos garante que não existe pessoas que se aproxima de Deus, que confie na sua providência, no seu alimento, que o buscam, que volte vazio para a sua casa. Acredite nisto. Então coloque no seu coração uma coisa: Deus pode e quer te usar. Deus quer tornar você uma pessoa crente. Quando eu falo crente, não é membro de igreja. Deus quer que você seja crente, creia nele, na sua providência, naquilo que Ele pode fazer por você. Ele quer demonstrar o seu poder. Ele quer mostrar que Ele usa quem Ele quer. E Ele quer dizer que para casa nós voltamos satisfeitos com o que Ele tem feito por nós. Que nesta manhã, não somente eu, mas como todos nós que aqui estamos, possamos nos tornarmos instrumentos de propagação da sua palavra a todas as pessoas que necessitam ouvir dele. Deixe-o usar, deixe ser usado por ele. Amém? Deus pode, com pouca coisa, transformar em muito. Deus pode transformar o pouco
em abundância tremenda e maravilhosa. Você tem pouco? Coloque-o nas mãos de Deus. Você tem o suficiente? Coloque na mão de Deus. Tem muito? Coloque na mão de Deus, para que você possa aprender também a distribuir com os outros um pouco daquilo que Deus te deu. Dai-lhes vós de comer. Alimentem aqueles que precisam ser alimentados. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor falou, ó Deus, mais uma vez aos nossos corações, através da Tua palavra. Deus, que essa palavra ela possa ter alcançado corações aqui nesta manhã, que ao sairmos daqui nós saiamos cheios da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Se alguém entrou aqui vazio, ó Deus, que ele saia daqui cheio. Abençoe, ó Pai, essa igreja, abençoe os ministérios dessa igreja, abençoe o Senhor, para que nós possamos fazer como Jesus mandou que os discípulos fizessem, dar de comer aos necessitados, aos famintos. Ó Pai, assim nós oramos, sendo gratos a Jesus Cristo, que é o nosso único e eterno Salvador. Assim oramos, no doce nome de Jesus. Amém.